Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Você sempre fala a segunda vez e aí fica mais forte, a paz do Senhor. Tem alguém nos visitando nessa noite? Levanta a sua mão, nós queremos te conhecer. Tem alguém? Não fique tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão, o reino. Então tem alguém visitando? Levante as suas mãos para que a gente possa te conhecer em nome de Jesus. Tem alguém? Não? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão, você está feliz com Jesus, irmão? Agora a pergunta para ele, Jesus está feliz com você? Tem uma grande diferença, né? Não é mesmo? Bom, como a pastora, obrigado. Como a pastora disse, nossos pastores estão de férias, descansando, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que pastor, quando sai, dificilmente tira férias, né? Que a vida é um ministério e aí é difícil interromper algumas coisas. Amém? Vamos lá. Eu queria orar com vocês mais um pouquinho antes da gente começar a ministrar a palavra. Inclinem a sua cabeça, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para pregar a sua palavra. Não se trata do pregador, não se trata das habilidades que possuo, das faculdades que tenho, porque nada disso fundamenta algo no Senhor. Pai, mas se trata da tua palavra, do teu Espírito que a vivifica e da igreja, a tua noiva, o corpo de Cristo que veio aqui ouvir a tua palavra nessa noite. Eu quero lhe fazer um pedido especial, Senhor. Aquilo que está escrito sobressaia na revelação do teu Espírito. Que não haja limitação humana aqui nessa noite, ou que eu me baseie nos conhecimentos, naquilo que eu estudei para ministrar nessa noite. Mas que o teu Espírito Santo possa vivificar esta palavra e trazer, ó Pai, o resultado para qual ela deve ser enviada para cada um de nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu já quero repreender todo mal, todo levante, todo adversário que tem se levantado contra a igreja do Senhor, contra as famílias aqui representadas, contra os negócios aqui de cada um dos teus filhos. Eu quero abençoá-los nesta noite e dizer que praga alguma chegará à tua tenda e o Senhor guardará você e a sua casa debaixo das suas asas. Eu profetizo a paz, a prosperidade, as bênçãos dos céus sobre você, sobre a sua casa e tudo aquilo que as suas mãos colocar as mãos sobre esta semana. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, a palavra rema do Senhor. Amém, aleluia. Quem glorifica a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Irmãos, todo pregador sabe que quando ele está se preparando para ministrar uma palavra, seja os adoradores ou seja os pregadores, a nossa semana é uma semana de angústia, irmãos. A nossa semana é uma semana de indagações, de reflexões. A nossa semana é uma semana pesada. Por que pesada? Porque Deus não quer que eu compartilhe, ou que nós pregadores compartilhemos com vocês, uma simples palavra de motivação. Não. Uma simples palavra de sabedoria. Também não. O que Deus quer, através do pregador ou dos ministros aqui, que aqui entoam os cânticos ao Senhor, você que trabalha na casa do Senhor como diácono, como intercessor, seja qual for o teu encargo, o que o Senhor deseja de mim e de você como igreja, sabe o que é? Diga para o seu irmão assim: compartilhar o peso do coração de Deus. Por que é angustiante? Porque quando a gente entra na presença do Senhor para buscar uma palavra ou para entender aquilo que o Senhor já vem falando conosco, é angustiante, porque nem sempre a palavra ela já está pronta. O pregador nunca estará pronto.
É por isso que todo mundo que sobe aqui, o coração dispara, a boca seca. Vocês acham que isso aqui é para quê? Porque a nossa boca seca, de verdade. A garganta seca, o nervosismo. É a responsabilidade de ministrar algo da parte do Senhor. Então, o que o Senhor quer aqui de nós, o que o Senhor quer de mim nessa noite, não é compartilhar conhecimento, mas sim compartilhar o peso do coração dEle. Para você, com você, para mim e comigo. Amém? Eu tenho falado que, e aqui eu já entro na introdução dessa mensagem. Eu tenho falado que o céu, ele tem algoritmos. Sabe o algoritmo das redes sociais, do YouTube, que você clica numa coisa, aí seu celular enche daquilo? O céu também tem os seus algoritmos. Por exemplo, domingo passado o pastor Alexandre ministrou uma palavra aqui poderosa sobre Davi e sobre chamado, identidade, propósito. E o que aconteceu depois daquela palavra? A minha semana toda foi sobre a vida de Davi. O Senhor, eu fui lá para Alphaville, fui numa igreja, visitar uma igreja. Quando eu sento para ouvir a palavra, que eu já estava lá até tarde da noite, falei, já que eu estou aqui mesmo, eu vou cultuar o Senhor. Entrei na igreja, quem estava lá? O pregador falando, o Tiago Brunet falando sobre Davi. Eu fui para casa, voltei para casa, o Senhor falando comigo sobre Davi. Qualquer coisa que eu fazia, que eu pensava, o Senhor falava comigo sobre Davi. E mediante essa palavra, que eu fui fortemente ministrado na semana passada, o Senhor inaugurou em mim, e eu quero que vocês entendam isso também, uma nova estação, um novo tempo, uma nova temporada. Cada palavra profética liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Senhor muitas das vezes inaugura um novo ciclo. E eu senti extremamente motivado nessa noite a trazer aqui algumas reflexões sobre Davi. O que mais me intrigou aqui, nessa mensagem que o Senhor veio produzindo ao meu coração, foi por que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quais eram os comportamentos? Uma vez eu já ministrei aqui sobre o homem que Deus procura, e trouxe fundamentos na palavra, o homem que Deus procura ou a mulher que Deus procura. O que Deus procura nesses homens e nessas mulheres? O que Davi tinha para ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque se a gente for olhar, pastor, sobre a história de Davi, a gente vai entender que Davi cometeu um pecado terrível na história da vida dele. Davi cometeu um pecado muito mais terrível do que o de Saul. Só que o que fez Deus permanecer Davi com esse currículo? Esse currículo de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Quando alguém peca, quando alguém cai, como a gente diz por aí, né? O pastor caiu, ou o profeta caiu. A gente conhece a história de pessoas que não se levantam mais das suas quedas. Infelizmente, a gente conhece histórias de pessoas que não se levantaram mais depois que caíram. Mas só que Davi tinha sangue nas mãos, pastor. Davi, além de possuir a mulher do outro, mandou ou preparou, arquitetou que este fosse assassinado para ficar com a mulher dele. Enquanto Saul, que foi o primeiro rei sobre Israel, na verdade ele só não quis, ou melhor, ele quis fazer um sacrifício ao Senhor, e o Senhor o rejeitou para sempre. Então eu quero que você empreste o teu coração, a tua mente, para mergulhar comigo dentro da história de Davi. Por que Davi permaneceu esse currículo, mesmo tendo esse pecado terrível? Davi permaneceu sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois de morto, mesmo depois de ter pecado, Davi continuou rei sobre Israel. Por que Deus não destituiu Davi daquela posição, Aline? Por que Deus permaneceu com Davi, fechado com Davi até o final?
Isso me intrigou essa semana e eu comecei a mergulhar para dentro do coração de Davi. Eu comecei a mergulhar para dentro da palavra e falei assim: Davi era um homem de carne e osso, assim como eu, assim como vocês. Por que então, o que habilitava ele, o que ele fazia de diferente, o que ele tinha dentro dele, que o habilitava para ser o homem segundo o coração de Deus? Vou além, Davi jamais procurou riquezas e foi o homem mais rico sobre a face da terra na época dele. Davi jamais procurou palco, muito pelo contrário, era um homenzinho franzino que gostava de se esconder no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, louvando e salmodiando ao Senhor. Davi não queria púlpito, Davi não queria altar. E por que o Senhor o colocou sobre como maioral acima de todos os reinos, sobre a face da terra? Por quê? O que Davi carregava? O que Davi tinha? Se a gente for olhar para Jesus, que está numa prateleira única e exclusiva, porque quando a gente estuda teologia, a gente aprende que Jesus era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Então Jesus está numa outra prateleira, esquece, 100% Deus, 100% homem. Mas eu estou falando de um homem, diga para o seu irmão, a gente está falando aqui de um homem, de carne e osso, corruptível, pecador, mas que recebeu o currículo do homem segundo o coração de Deus. Então eu entendo aqui que se Davi pôde receber este currículo, Aline, você pode receber, eu posso receber, a gente consegue, a gente pode receber, só que tem alguns poréns, e é nisso que eu quero mergulhar para dentro da história de Davi essa noite com vocês. Abra o livro mais lindo, mais cheiroso, poderoso que existe sobre a face da terra, chamado Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. E eu separei aqui 3 estágios da vida de Davi para a gente mergulhar para dentro dele, Walter. Diga comigo, estágio 1, anonimato, mais forte. Estágio 1, anonimato. Estágio 2, lutas e perseguições. Mais forte, lutas e perseguições. Diga, processo. Estágio 3, auge. Amém? 1 Samuel capítulo 17, quem não achou diz misericórdia. Então abre aí, que eu espero mais um pouquinho. Eu abri, amém. Se a gente olhar para dentro deste contexto aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, eu vou falar do anonimato. Quais eram os comportamentos de Davi no anonimato? O que credenciou Davi no anonimato? Eu não quero ser aqui generalista em achar que todos os comportamentos e habilidades de Davi aqui eu vou extrair aqui nessa noite, não é isso. Mas alguns deles que o Senhor ministrou ao meu coração nessa semana eu quero compartilhar e impartir com vocês. Então 1 Samuel capítulo 17, a partir do 8 diz assim, ó. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, por que saireis para ordenar a batalha? Todos aqui comigo? Amém? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim, diga desça até mim. E enquanto ele ainda falava com eles, eis que vinha subindo, diga subindo, do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O filisteu de Gaste, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E dizia, os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Diga, aquele homem que subiu. Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Se a gente olhar para esse contexto aqui,
eu quero extrair algumas lições poderosas sobre o comportamento aqui de Davi. Olha só que tremendo aqui, ó. Aqui no versículo 8, eu falei do 8, depois eu pulei para o 23, tá? Eu falei o versículo 8, depois eu pulei para o 23, dizendo assim, ó, e quanto ele ainda falava com eles, tá? Se a gente olhar para esse contexto, aqui no versículo 8, o filisteu deixa claro que aquele que quiser guerrear contra mim, desça até mim. Depois ele vem aqui e diz que, no versículo 23, diz assim, ó, e ainda falava com eles que vinha subindo. Então uma hora Golias estava lá embaixo, outra hora o exército dos filisteus estava subindo, e por último ali no 25 ele fala, e subiu. A primeira lição que eu quero extrair aqui desse contexto é que, diga para o seu irmão assim, ó, Davi sabia da importância de resolver problemas na causa raiz e tomava as decisões rápidas e assertivas para enfrentar gigantes. É necessário deixar que ele não ganhe voz e nem corpo com o tempo. Aqui esse contexto aqui está dizendo o seguinte, que o filisteu estava lá embaixo, o exército do Deus de Israel, ou o exército de Saul estava lá em cima. Nesse contexto a gente vai ver que foram 40 dias de afronta. O exército filisteu estava 40 dias afrontando a Israel. E o exército começou lá embaixo, pequenininho, começando a subir. Só que lá em cima havia os guerreiros em pânico, havia homens valentes, desencorajados, e que não se posicionaram, e que não enfrentaram, e que não entenderam o que precisava fazer, e deixaram com que o gigante ganhasse força. Há lutas na minha vida, há gigantes que se apresentam diante de mim e de você, que é necessário cortar a cabeça logo, é necessário repreender logo, porque se você não fizer isso logo, esse gigante deitará na sua cama, logo esse gigante estará dentro da sua casa, logo esse gigante estará instalado na sua mente, logo esse gigante crescerá tanto dentro da sua empresa que você vai ficar confuso de como resolver. Diga assim para o seu irmão, problema se resolve, não se transfere. Problema foi feito para ser resolvido e não transferido. Eu imagino os exércitos lá em cima um cutucando o outro, e aí, quem vai, transferindo a responsabilidade. Então a primeira lição aqui que eu quero ressaltar é que quando Davi ele ouve, quando Davi se apresenta naquele cenário, ele ouve, ele já adota uma postura totalmente diferente dos guerreiros e de todos que lá estavam. Não tinha só guerreiro, o rei estava lá. Vocês são inteligentes, o que Davi foi fazer lá naquela batalha? Quem sabe? O que Davi foi fazer lá? Levar comida para quem? E aqui eu entro na segunda lição do comportamento de Davi. Qual que era o primeiro comportamento? Davi sabia o quê? Resolver problema na causa raiz, tomar ações assertivas e rápidas e não deixar com que o gigante cresça. Esse é o primeiro comportamento no anonimato de Davi. Segundo comportamento no anonimato de Davi, Davi foi instituído pelo seu pai Jessé a levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, sim ou não? Sabe qual que é a segunda lição que eu vejo aqui? Quando Davi, ele vê Golias afrontando ao Deus de Israel, automaticamente, imediatamente ele se posiciona e fala assim, ó, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos exércitos? Automaticamente, imediatamente, todo mundo ouvindo a afronta, Davi ouve pela primeira vez e se posiciona. Só que Davi estava lá para guerrear, sim ou não?
Igreja, Davi estava lá para guerrear, sim ou não? Davi estava lá para levar pão para irmão. Diga, pão para irmão, pedra para gigante. Sabe qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que a gente inverte essa lógica. A gente leva pão para gigante e pedra para irmão. Esse é o nosso problema como igreja. E o meu coração se entristece ao mesmo tempo que eu fico arrepiado dizendo isso. É que nós como igreja somos o único exército que peleja contra os próprios irmãos, contra os próprios guerreiros. A gente não vê isso em lugar nenhum fora. Mas dentro da igreja isso acontece sistematicamente. E aqui eu não estou falando só da igreja Koinonia, eu estou falando da igreja brasileira. Eu espero que isso aqui não aconteça, porque eu creio que eu estou num ambiente saudável. Quem aqui crê que nós estamos num ambiente saudável? Então diga para o seu irmão, pedra para gigante, pão para irmão, pedra para gigante e pão para irmão. O que estava acontecendo ali naquele cenário é que os guerreiros, ou o rei Saul e todos que estavam lá, estavam alimentando o gigante. O gigante estava pequenininho lá no 40º dia ou no primeiro dia. 40º se a gente for contar de trás para frente, mas no primeiro se a gente contar de frente para trás. Estava pequenininho, talvez a voz era assim, ó. Quem aí vai enfrentar? Não dava nem para ouvir. Só que ele veio subindo, irmãos, até o momento que ele subiu. Só que eu sinto uma palavra de Deus profética para liberar sobre a minha vida e a tua vida. Não importa se você agora não guerreou contra os inimigos, contra os gigantes da sua vida quando eles eram pequenos, mas se o Senhor está provendo agora, talvez dentro de mim, dentro de você, um espírito de Davi, para guerrear mesmo que ele esteja grande já e da sua frente. Só que você precisa ser movido por esse entendimento, pão para irmão e pedra para gigante. Davi sabia o que ele iria fazer lá. O espírito, eu imagino o espírito de Davi tremendo e falando assim, não é possível, que eu estou dando aqui uma licença agora, uma palavra revelada ao meu coração agora. Isso não está escrito aqui, isso é o que subiu ao meu coração agora. Eu imagino o espírito de Davi, irmãos, eu estou indo alimentar os meus irmãos, mas eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Parece que eu estou indo para uma batalha. Parece que quem vai guerrear sou eu, porque todo aquele que é movido por um propósito de Deus, o diabo se levanta já desde o início. O diabo não se apresenta de repente na sua frente. Quando você se move no propósito de Deus, o diabo já se levanta desde o início, o teu espírito começa a se abater, se angustiar. É uma guerra espiritual que acontece quando você se levanta em favor do reino. Você acha que você vai vir para a igreja, vai ficar tudo bonitinho? Vem para a igreja que a sua vida vai ser feliz? Não! É luta, é processo, é cruz, é batalha. Mas saiba que no final dessa batalha já está escrito quem a vencerá, a igreja do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Olha o versículo 28 do versículo 30 aqui. 1 Samuel 17, 28 a 30. E ouvindo Eliabe, sabe quem era Eliabe? Quem sabe quem era Eliabe? Quem? O irmão de Davi. O mais bonito, o mais formoso, o mais forte, o mais guerreiro, aquele que Samuel, o profeta Samuel queria ungir, achou que era aquele que era escolhido. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, versículo 28 a 30, vou ler com vocês. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui
Olha só, o irmão mais velho, eu sou caçula. Eu já passei por isso dentro da minha casa. Quem você pensa que você é? Você não tem voz nessa mesa. Eu sou irmão caçula, eu já passei por isso. Ainda mais com o nome de Júnior, Juninho. Ah, Juninho, fica quieto. Vai lá, crente, crentão. Só eu que passei isso aqui, não? Estou sozinho nessa batalha, não? Olha só, o próprio irmão mais velho de Davi falou assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Por que você desceu aqui? Olha a afronta. Olha a afronta do irmão mais velho. E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha a afronta e o menosprezo do irmão mais velho de Davi. Ô Davi, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Por que você deixou aquelas pequenas, poucas ovelhas? Com quem que você deixou? Não era, o que Eliabe estava dizendo aqui, Davi, não era para você estar aqui, Davi. Bem conheço a tua presunção. Olha isso, irmãos. O irmão mais velho falando: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. No 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? É muito discurso aqui de irmão mais novo. O que eu fiz agora? Quem é irmão mais novo sabe, mas o que eu fiz? Só existi, só apareci. Eu não fiz nada. Eu só estou aqui, nasci, só estou aqui. Só o fato de você existir, irmão, você já incomoda. Só o fato, às vezes, de você se colocar em alguns lugares e existir, você vai incomodar outros. Essas são as pelejas e as guerras que ninguém vê, mas você vê. Mas o que era interessante, Davi sabia quem ele era, o que ele estava carregando. E olha só, então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele, e diga, desviou-se dele para outro, e falou conforme a palavra. Sabe o que eu extraio aqui? A terceira lição, o terceiro comportamento de Davi aqui. Diga para o seu irmão: Davi não ficava batendo boca com o irmão. Ele sabia quem era o inimigo dele. Davi não ficava batendo boca com o seu colega de trabalho. Davi não ficava batendo boca com o seu sócio. Davi não ficava batendo boca com a sua esposa. Davi não ficava batendo boca com o seu marido. Logo após aqui aquela afronta de Eliabe, o que Davi fez foi desviar-se do irmão dele. Por quê? Porque Davi sabia quem era o inimigo da história. Eu vou ficar batendo boca com meu irmão? Eu não. Eu sei quem é o inimigo aqui da história. Eu não vou ficar debatendo, ou contrapondo, ou contradizendo, ou discutindo com o meu irmão. Então a lição poderosa aqui é que Davi era um homem extremamente focado na missão que Deus havia confiado a ele. Davi sabia exatamente por que ele estava lá. Afinal de contas, Davi havia acabado de ser ungido rei e voltado para o pasto. Só que de repente surge uma oportunidade para ele no meio do campo de batalha. Você acha mesmo que Davi foi lá, que nem a Chapeuzinho Vermelho, andando pelo bosque, falando: eu vou levar o chocolatinho, ou sei lá o que, os biscoitinhos para vovó, para vovozinha? Não! Davi, ele foi com uma mentalidade já de guerreiro, embora todo mundo achava que Davi não era para aquilo, mas ele sabia o que ele carregava. Pergunta para o seu irmão: você sabe o que você está carregando? Davi sabia o que ele estava carregando. Davi não estava carregando só pão e queijo. Davi estava carregando um propósito. Pão e queijo era um artefato, algo que Deus havia como estratégia dado para ele acessar. Eu quero profetizar que Deus, levanta a sua mão, eu quero profetizar que Deus vai te dar condição, vai te dar estratégias para você acessar lugares,
para você acessar condições que o homem não tem condição de te fazer acessar, mas o Senhor vai fazer sim, você acessar o propósito dele, não importa o que aconteça. Se você estiver carregado desse propósito, o Senhor fará você acessar esses lugares. Não importa quem o Senhor vai ter que confundir, o Senhor vai confundir e o Senhor vai fazer você acessar o que você precisa. Quarta lição, se a gente for no versículo 32 e no versículo 33, a gente vai ver agora, depois que Davi, ele se posiciona para guerrear contra Golias, Saul o manda chamar. Porque Saul queria conhecer quem que era o homem que estava desafiando, ou queria agora se colocar na guerra contra o filisteu. E olha que interessante, olha o que Saul fala para Davi: menino, esse homem é guerreiro desde a sua infância. Acompanha aí no versículo 32 e 33. Menino, esse homem aí era guerreiro desde a sua infância. Você não está entendendo contra quem você vai guerrear. Ou seja, o rei, a maior autoridade daquele cenário, estava orientando Davi o que ele deveria fazer. Ou seja, Davi, não vai para essa guerra porque certamente você vai morrer. Sabe o que eu aprendo aqui? Um comportamento, o quarto comportamento, a quarta lição de Davi, é que Davi não dava ouvido para pessoas que nunca havia derrubado gigante na vida. Davi não deixava ser influenciado por pessoas que não venceram as mesmas batalhas que você está enfrentando hoje. Davi não emprestava os seus ouvidos para ouvir fofoca de pessoas que não sabia o que ele estava para enfrentar. Ou seja, Davi sabia muito bem que aquela pessoa que estava o instruindo não tinha autoridade sobre aquele assunto para orientá-lo naquela batalha. A pergunta que eu me faço, que eu te faço, é: quem você tem ouvido? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Se você hoje é uma mulher solteira e vai conversar com uma divorciada, o que você acha que essa divorciada vai falar para você sobre homem? Nem começa. Se você hoje que é um empreendedor, um empresário, está começando, vou conversar com alguém que faliu, quebrou todas as empresas que administrou, o que você acha que esse empresário falido vai falar para você? Não faça, não vai, você vai quebrar. Afinal de contas, a carga tributária no Brasil é terrível. Se você não molhar a mão do fiscal, você não vai conseguir prosperar no teu negócio. Só que detalhe, da mesma forma como existem mulheres divorciadas, que não foram felizes no seu casamento, existem famílias muito bem consolidadas e estruturadas no Senhor. Da mesma forma como existem empresários que quebraram, existem empresários bem-sucedidos. Da mesma forma como existem empresários hoje que estão passando por dificuldades. Existem empresários também que passaram por dificuldades ou até mesmo quebraram em dificuldade e acertaram no seu próximo negócio. Se conecte com as pessoas que já passaram pelo processo que você está passando. Dê ouvido para as pessoas que já passaram, já carregaram, já lutaram guerras contra gigantes. Ouça essas pessoas que venceram esses gigantes, porque essas pessoas vão poder preparar você. Essas pessoas vão conseguir formatar a sua mentalidade, vão ser pessoas, apoio, suporte, para que você vá além nessa batalha e nessa peleja. Deus está nos convidando neste tempo para nós mergulharmos somente no coração dEle e pedir direcionamento e estratégias dEle para nos conectarmos com as pessoas certas. Detalhe, você não vai muito longe sozinho. Eu não vou muito longe sozinho. Você sempre vai precisar de alguém.
Em qualquer área da sua vida você vai precisar de alguém, mas a pergunta é: quem é esse alguém que está do seu lado? É uma pessoa capacitada por aquilo? É uma pessoa habilitada por aquilo? É uma pessoa que professa os mesmos valores que você? É uma pessoa que tem os comportamentos alinhados com os teus valores e com os teus princípios? Não faça sociedade com pessoas que não professam os mesmos valores que você. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de valores e princípios. Não faça sociedade com pessoas que não compactuam dos mesmos valores e princípios que você. Você vai se quebrar no meio. Porque na hora que Jesus falar assim, ó, ou eu ou ele, o que você acha que o teu coração vai se inclinar? Relacionamentos conjugais, pessoas se conectando com outras pessoas que não professam os mesmos valores da palavra. O que você acha que essa pessoa vai fazer com você no longo do tempo? É por isso que existe namoro, jovens. Vai conhecendo. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu estava falando com um parente aqui, uma adolescente, esse final de semana. Ah, mas o fulano já foi, o cicrano também já foi, o beltrano também já foi, e já foi. Já foram uns 3. Quantos anos eles têm? 14. Eu sou homem. Eu já fui adolescente. Com 14 anos você acha que eu estava pensando em casar? Eu não, eu queria namorar e me abrasar. O que você está fazendo aí? Você é uma menina escolhida do Senhor. O que você está fazendo aí, moço? Você é o homem escolhido do Senhor. Separa. Sai desse laço, espera no Senhor, toma banho de água gelada, mas espera em Deus. Vai chegar o tempo. Calma. O que você está fazendo agora vai chegar uma hora que você vai até cansar. O que você está desesperado no teu coração vai chegar uma hora que você fala: não, hoje não, estou cansado. Vai chegar. Isso vai chegar. Então para que antecipar as coisas? A mulher vai ter dor de cabeça, não vai querer fazer carinho. O homem vai ter uma hora que vai estar da pá virada, que também não vai querer conta com nada. E você está querendo matar uma necessidade sua carnal, que vai te desviar para o resto da sua vida. Você está trocando um plano divino, um propósito eterno, por um prato de lentilha. Não troque a tua herança no Senhor pelos gigantes que se levantam diante de você. Não negocie princípios e valores. Eu sinto isso arder no meu espírito aqui. Você que é empresário, levanta a sua mão. Você que é empreendedor, levanta a sua mão. Eu quero profetizar sobre vocês. Não negocie os teus princípios e os teus valores com as dificuldades e os gigantes que se apresentam. Se Deus te chamou para esse negócio, Ele é fiel para cumprir até o final. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te alimenta, é Ele que vai fazer você prosperar. Não é uma sonegação de imposto que vai fazer você ter uma linha de lucro no final um pouco maior. Não, porque de uma porta entra, mas ela sai por 10. Você abre uma janela, o diabo ele entra com os 2 pés no seu peito. Não negocie, empresários, não negocie valores e princípios do eterno. Isso é verdade, a verdade. Conhecereis a verdade vai te libertar. Mas é só um negocinho, não. O diabo não brinca de ser negocinho, irmãos. Ai meu Deus, eu vou falar. Caramaia sucomundaralamarraça. Tem gente que fala assim: o diabo se levantou. Ai, o que aconteceu? Furou a pneu do meu carro. Ah, meu irmão. Não, de verdade. Você acha mesmo que o diabo se levantou para furar o pneu do teu carro? Irmão, você não sabe que... Você já teve uma batalha espiritual contra demônios?
Você sabe o que ele pode fazer com a tua vida se ele entrar na tua vida? É isso, Aline, ele rouba, destrói e mata. Rouba, destrói e mata, é isso que ele vai fazer. Ele não vai furar o pneu do seu carro, não. Você acha que ele vai perder tempo de largar tudo que ele está fazendo para furar o pneu do teu carro? O alecrim dourado? Ai meu Deus, você não é o alecrim dourado. Eu não sou o alecrim dourado. Logo eu, na minha história, o diabo resolveu levantar para furar o pneu do meu carro. Não. E aqui eu encerro essa parte. Não abra brechas. Diga para o seu irmão: tampe as brechas. Tampe as brechas. Sabe por quê? Porque ela entra por uma janela. Só que aí ela não impacta só naquela área que ela entrou. Ela pega na tua saúde, ela pega nas tuas finanças, ela pega no teu relacionamento conjugal, ela pega nas tuas amizades, pega em tudo quanto é lugar, irmão. Ele não brinca de ser diabo não, mas só que eu não estou aqui para pregar do diabo, sabe por que eu estou denunciando isso? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que nós precisamos aprender a ser igreja. A gente precisa aprender a ser igreja. Quinta lição. Davi sabia que o que derrubava gigante não era pedra. Davi sabia que o que derrubava gigante era lutar as causas do Senhor. O que derruba esse gigante que você está enfrentando, ou que eu estou enfrentando, não é a pedra. E eu te provo na Bíblia que não é a pedra. Quando a pedra bateu na testa de Golias, para onde Golias caiu? Para frente. Contra a física isso. A pedra bateu na testa, caiu para frente. Que negócio é esse? A pedra está vindo como um tiro de lá para cá. Você acha que foi a pedra, Aline, que derrubou o gigante? Eu creio pela fé que ali só estava um anjo assim com a espada assim, ó, só falando assim atrás, ó: Davi, taca essa pedra. Davi, só lança essa pedra, porque a minha espada de fogo está na jugular desse gigante agora. Eu só preciso que você taque essa pedra. Irmão, eu creio pela fé que quando a pedra veio vindo, o anjo pegou a espada e enfincou dentro daquele gigante. Fala sério, uma pedra derrubar um gigante de 3 metros de altura? Você está acreditando muito em Papai Noel, coelhinho da Páscoa e por aí vai. Não faz sentido. Ele caiu para frente. Davi sabia que o que matava gigante, pastor, não era a pedra. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Que Deus está querendo dizer para mim e para você? O que mata esse gigante aí que você está enfrentando não são suas habilidades. Não. O que mata gigante, irmão, não é o teu dinheiro. O que mata gigante não é o teu carinho. O que mata gigante não é a tua paciência. O que mata gigante não são os teus conhecimentos, a tua faculdade. O que mata gigante não é uma mensagem de amor. O que mata gigante é você entender que você tem um propósito e precisa lutar pelas causas do Senhor. O propósito te blinda. Diga para o teu irmão: o propósito te blinda. Enquanto você estiver caminhando no propósito de Deus, por que ele te blinda? Porque o propósito é de Deus. Você já viu Deus perder uma batalha na Bíblia, pastor Felipe? Alguém já viu Deus perder uma batalha? Deus perdeu uma guerra, Walter? Adriano, você acha que Deus já perdeu alguma guerra nesse contexto aqui, de Gênesis, Apocalipse? Não, Deus nunca perdeu uma batalha. Deus não vai te escolher para ser o único, ou a única para perder uma batalha, em nome de Jesus. De novo, tem gente que acha que Deus escolheu e o diabo escolheu para o pior. Não, não. Ele jamais perdeu uma batalha. Só que ele honra aqueles que estão dispostos, Jonas, a
lutar os propósitos dele, a guerra dele. Diga para o seu irmão, não entre em guerra que você não foi chamado. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer entrar em guerra que a gente não é chamado. Sabe o que não é guerra que é chamado? É a sogra falando mal de não sei o quê, por exemplo. É o sogro falando mal de não sei o quê. É o vizinho falando mal da outra da vizinha. Tem uma pessoa muito próxima de mim que eu devo muito respeito e autoridade na minha vida, que não está aqui, não faz parte do nosso ciclo ou círculo. Quando ela vem para mim assim e fala, você sabia que o fulano de tal, de não sei o que, eu vou, para. Não tem tempo para isso, desculpa. Eu sei que, eu vou falar logo, eu sei que você é minha mãe, eu te amo, mãe, em nome de Jesus eu te amo, mas não vem com essa conversa pro meu lado não. Ah, mas não sei o que. Mãe, com todo respeito à senhora, não vem com essas conversas pro meu lado. Cuidado. Às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, mas é antibíblico, então vamos para a Bíblia. Pedro na mesa, sentado com Jesus. Ei Jesus, faz isso não morrer, para com isso, tu é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Opa, não. Para trás de mim, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço. Você não precisa falar isso para tua mãe, né, irmão? Para trás de mim, Satanás é uma pedra de tropeço. Seja sábio, mas se posicione. Diga para o seu irmão, seja sábio, mas se posicione. Você não precisa ser um ogro na tua fala, ou uma ogra, Fiona, né? Na tua fala. Você não precisa ser, mas saiba se posicionar. Sabe que você vai perceber quando você se posiciona, você acaba ficando com menos amigos. Doeu, né? Taramaia, sou. Quando a gente se posiciona, os amigos, ó. Sinto meu corpo arrepiando agora de uma forma poderosa. O Senhor está liberando uma unção aqui. Quando você, linda, se posiciona, as amigas, ó, as migas, o vaso, quando você se posiciona, os atormentados lá, ó, faz parte do processo, é poda. Sabe o que isso significa? Diga para o seu irmão, olha para a cara dele e fala assim, ô lindo, isso é evangelho. Isso é cruz. Mas é melhor você andar sozinho com Jesus do que cheio de amizades falsas que vão te levar por um fim amargo. Obrigado, Espírito Santo. Vem um louvor no meu coração agora aqui. Confiando em nosso Deus. Canta comigo, igreja. E seu eterno amor, não seremos abalados. De novo. Confiando em nosso Deus, seu eterno amor, não seremos abalados. Diga para o seu irmão, estenda suas mãos para ele. Profetiza isso, igreja. Não seremos abalados, confiando em minha força e nos meus recursos. Não, né? Confiando em nosso Deus, Camarrácia, e em seu eterno amor, não seremos abalados. Sabe quando a tua empresa não vai quebrar? É você confiando em Deus. Os teus negócios não quebrarão, você confiando em Deus. O teu ministério não vai parar, você confiando em Deus. A tua felicidade acontece quando você confia em Deus. E nele nós não seremos abalados. Não é na conta bancária,
não é no emprego. Eu trabalho, eu preciso do emprego, mas eu não dependo do emprego. Eu trabalho, eu preciso da empresa, mas eu não dependo da empresa. Você precisa, você depende exclusivamente do autor e do consumador da sua existência. É dele que nós dependemos. É dele que nós precisamos. Só que este homem, e aqui eu já vou encaminhando para o final, não precisa subir ministério de louvor. Quantos minutos eu tenho mais? 15. Esse homem que a gente viu aqui no anonimato, eu acho que essa palavra vai ter que ficar para episódio 2. Para terminar. Não se preocupa não, o Senhor vai derramar uma porção necessária para mim e para você aqui hoje. Aqui eu encerro o anonimato. Então essas 5 lições do anonimato de Davi. Davi no anonimato, o que essas 5 lições, os 5 comportamentos de Davi nos direciona para entender um pouco por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora, esse homem aqui também passa pelo vale, também passa ali pelo processo, também passa pelas dificuldades. E aqui a gente vai ver a história agora se desenrolar. Depois que Davi mata o gigante, depois que tudo acontece, aquela coisa toda, sabe quem começa a perseguir Davi? Saul. Olha só em 1 Samuel no capítulo 21, diz assim no 8. E disse Davi, o cenário aqui era o seguinte, Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. Então 1 Samuel no capítulo 28, no versículo 8 diz assim, e disse Davi a Aimeleque, o sacerdote, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Pensa no cenário, irmão, Davi está fugindo, está desesperado, está com medo. E a única coisa que ele tem é medo e fugir. O homem que tinha acabado de derrubar um gigante, estava fugindo aqui. Por que não trouxe, olha que ele fala aqui, aqui a mão ou uma espada, uma lança ou uma espada? Por que não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. Ou seja, Davi precisou sair apressado e não conseguiu pegar nem lança nem espada. E disse o sacerdote, a espada de Golias, se Deus não é gente não, a espada de Golias, o filisteu, aquele lá que você matou, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante? Me dá. Quando eu olho para esse texto aqui, eu consigo extrair 2 mensagens. Só que a mensagem não é do sacerdote. A mensagem agora vem da espada. Eu imagino Davi olhando para aquela espada. E aquela espada agora começa a falar com Davi. Davi angustiado até a morte. E a gente vai ver salmos escritos por Davi nesse período. Que ele estava angustiado até a morte. Sabe aquela angústia que arrebenta com o teu peito? Pensa ela talvez 10 vezes pior. Uma angústia de morte. E existem salmos que Davi escreveu no meio desse período. Davi estava aterrorizado aqui. E aí eu imagino a espada falando para Davi o seguinte, Davi, você está com medo hoje? Eu sei que o seu coração está angustiado até a morte. Mas Davi, lembra que você já venceu o gigante com essa espada. Você já venceu gigantes comigo, Davi. Eu imagino a espada falando, conversando com Davi, aquela espada ministrando. Alguém aqui já foi ministrado por uma situação ou eu estou ficando louco? Quem já foi ministrado pelo céu? Quem já foi ministrado olhando as nuvens?
Quem já foi ministrado olhando um carro? Quem já foi ministrado olhando uma pessoa passar? Eu já fui várias vezes ministrados, e acredito que vocês também já foram algumas vezes ministrados por situações e não só por pessoas. Eu imagino essa espada agora, Davi olhando para essa espada e a espada ministrando com ele, Aline. Davi, eu sei que você está angustiado até a morte, mas você já venceu aquele gigante comigo. Porque na verdade o que matou Golias não foi a pedra derrubou Golias. Mas a Bíblia diz o que matou Golias foi a espada. Ele pegou a espada do gigante e degolou Golias, arrancou a cabeça. Então a espada começa a falar ali, tempos atrás, você era um guerreiro, e você acabou de matar um gigante terrível comigo. Se você já venceu essas guerras terríveis comigo, você já matou leão, você já matou o urso com estilingue, você já matou o gigante que afrontou o Deus de Israel comigo. Davi, você acha mesmo que você vai parar nessa peleja? Davi, você acha mesmo que o Senhor escolheu você agora para matar você ou para fazer você morrer? Vocês acham mesmo, igreja Koinonia, que vocês vão parar no meio desse processo? Vocês acham mesmo individualmente agora falando que esse processo vai matar você? Você acha mesmo que o Senhor te livrou de todas as outras e agora Ele não vai te livrar mais? Diga para o seu irmão, olha para ele, diga para ele assim: o valente do Senhor se prepara para colecionar vitória, se prepara para colecionar histórias, que o próprio Deus entregará nas suas mãos. Você não vai parar nessa batalha, você não vai parar nesse gigante que se levantou agora. Irmão, Davi tinha enfrentado o gigante, agora Davi estava com medo do rei. É um contrassenso isso. A gente olhar para a nossa história e ver o Senhor nos livrando de coisas terríveis do passado, e achar que logo agora que eu estou enfrentando mais uma dificuldade, eu não vou sair vitorioso. Você acha mesmo que o Senhor vai perder essa batalha logo agora? Você acha mesmo que o Senhor não vai entregar essa vitória de bandeja? Eu profetizo isso, levanta a sua mão. O Senhor vai entregar de bandeja essa carabaço que derraço que namácia. O Senhor vai entregar de bandeja essa vitória nas suas mãos. Ah, meu Deus. Aquela espada começa a ministrar. E sabe qual que é o nosso problema? O problema é que eu e você, a gente parece que tem amnésia espiritual. Que é isso, profeta? É esquecer as coisas que Deus fez no passado. Ágata. Amnésia espiritual. Não é, entenda o seguinte, essa batalha que você está passando hoje, esse gigante que você está enfrentando hoje, não é o gigante ou a batalha. Troca essa o gigante ou a batalha por mais uma vitória, mais uma batalha, mais um gigante. O nosso problema é ter essa amnésia espiritual, achar que agora vai ir, agora cair, agora danou-se tudo. Aí o Senhor vem de um jeito que ninguém explica, porque quando o Senhor faz, ninguém explica. Quando o Senhor entra, ninguém consegue calcular, explicar como que aconteceu isso. Aí o Senhor dá o jeito dele, sopra daqui, sopra dali, dá um jeitinho aqui, aperta ali, solta ali. Aí você ultrapassa e fala: meu Deus, passei. Lembra Moisés diante do Mar Vermelho? Quem que estava atrás? Quem que estava atrás? Quem que estava na frente? Qual que era a ordem? Marcha. Mas calma aí, tem mar na minha frente, a ordem é marche. Mas está tudo dizendo ao contrário, qual é a ordem? Marche. Marche para onde? Para frente, porque para trás você não volta mais. Aquele hospício você não volta mais. Aquela podridão você não volta mais.
Para aquele lugar você não volta nunca mais. Mesmo que o Senhor tenha que abrir o mar, se prepare, Carabia, Suconamai. O Senhor está abrindo o mar sobre a tua vida nessa noite. O Senhor vela pela sua palavra até que ela se cumpra. Pela minha? Não, pela sua palavra. Se o Senhor te deu uma palavra santo, se o Senhor te deu uma palavra santa, a ordem do Senhor é marchar. Só marche. Olhe para frente e marche. Diga, tua vitória está do outro lado. Tua vitória não está da onde você veio. Diga, sua vitória não está de onde você veio. A história precisa continuar sendo escrita. Marchem. A ordem é para marchar. Faz assim com o seu pé. Marche. 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 Continua batendo no seu pé. Marche. Marche. Bate o seu pé no chão com convicção de que isso é um ato profético, que você vai marchar e o mar vai se abrir. Marche, a ordem do Senhor é para você marchar. Olha para frente, santo, não olha para trás. A segunda mensagem que aquela espada fala para Davi. Tem hora que eu acho que eu sou esquizofrênico. É que a palavra te leva por uns lugares que você fala assim, mas não está escrito. Mas, Senhor, mas quando eu olho para a minha história, eu vejo o que o Senhor fez, eu falo, pois é, o Senhor faz mesmo. É a palavra revelada. Sabe, a minha oração aqui no início é, Senhor, eu vou ministrar a tua palavra, mas é o teu Espírito que a vivifica. Se você pegar a Bíblia e colocar naquele canto, ela não tem poder nenhum. Mas se você pegar aquela Bíblia, ler e se encher do Espírito Santo, você se torna um imparável. Você se torna um homem, uma mulher, que você vai olhar para o mar e o mar vai se abrir, você vai atravessar. Porque aquela palavra, essa palavra está cheia de promessa para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É só abrir e ler, você vai descobrir um monte de coisa. A segunda mensagem daquela espada. Davi, deixa eu te falar uma coisa. Parece que aquela espada ministrou a primeira mensagem e Davi não se convenceu. A espada continua dizendo para Davi, Davi, já que você não se convenceu com a minha primeira mensagem, que eu ministrei ao teu coração, eu vou te dar mais uma justificativa, Davi. Você está me vendo aqui, Davi? Eu fui feito para te matar. Eu, espada, fui construída para matar você. Eu fui produzida pelos filisteus para arrancar a tua cabeça. Mas Davi, Deus está me usando aqui para fortalecer você hoje. Sabe o que eu quero profetizar na minha vida e na tua vida com isso? É que aquilo que veio para matar você, as armas do inimigo que foram feitas para te derrotar, são as mesmas ferramentas que Deus vai te usar para te fortalecer. Você não está entendendo? Ai meu Deus, Deus, Ele confunde as coisas. Deus, Ele pega quem não é e coloca para ser. Deus pega quem acha que é e coloca no lugarzinho dele. Deus pega o último e coloca em primeiro. Deus pega o primeiro que se acha e coloca em último. Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele eleva aquele que se humilha. Deus, Ele inverte as ordens, irmãos. Deus, Ele não trabalha. Faça tudo o que você pode. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, faça tudo o que você pode fazer com as tuas habilidades. Mas saiba, deixe uma lacuna nisso, para que o próprio Deus entre e haja. Sabe por quê? Tem situações aqui, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração, que é só Jesus para fazer. Você acha mesmo que você vai vencer essa batalha com as tuas habilidades, teus conhecimentos?
Então, o Senhor, Ele pega aquela espada ali, agora começa a ministrar o coração de Davi, e fala assim: Davi, eu fui feito para te matar, só que hoje, lá atrás você me usou para matar aquele que me fez para te matar. Agora Deus preparou este momento para você ser fortalecido por mim, que fui feito para te matar. Deus, Ele faz essas coisas surpreendentes acontecerem. Então creia nesse Deus do impossível que a gente está ministrando aqui nessa noite, que você veio cultuar nessa noite. Creia nisso, sabe por quê? A gente precisa aprender, e pode subir, Ministério de Louvor, que nessa noite o céu te habilita, diga para o seu irmão: o céu te habilita a fazer a maldição virar bênção. O que o diabo construiu, arquitetou para te matar, o Senhor vai usar para te fortalecer e te fazer sair vencedor. É disso que nós estamos falando aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. Davi, ele passou pelo anonimato, passou pelos processos, passou pelas perseguições. E tem uma coisa muito interessante nessa história, na perseguição de Davi, sabe qual que é? Que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e não matou. Ele teve a oportunidade para ferir e ele não fez. Diga para o seu irmão assim, ó: honre as autoridades. Honre as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Você pode ter oportunidade de chutar, você pode ter oportunidade de tacar pedra, mas diga para o seu irmão, para a sua irmã: não faça isso. Honre, suporte, aconselhe, estenda a mão. Foi isso que Davi fez. Eu não vou matar aquele que o Senhor ungiu. Davi sabia que se ele levantasse a espada contra Saul, com certeza, ou muito provavelmente, ele não estaria nessa história como um homem segundo o coração de Deus. A vida, ela nos coloca em algumas ciladas. Parece que é para eu fazer, mas se você consultar os princípios, e aqui é um princípio de honra, ele consultou o princípio da honra e não matou Saul. A nossa vida, a nossa caminhada cristã é um campo minado. E a gente tem que ficar desarmando essas bombas toda hora. É por isso que o Senhor te convida para você andar em espírito. Feche seus olhos. É por isso que o Senhor te convida a caminhar no espírito. Porque pelo próprio seu pensamento e as suas percepções humanas, você não vai conseguir desarmar essas armadilhas que são colocadas diante de você. Quem aqui já foi pego por uma armadilha e falou assim: deveria ter jejuado essa semana, deveria ter orado um pouquinho mais essa semana, porque se eu tivesse orado, se eu tivesse jejuado, se eu tivesse buscado, se eu tivesse em espírito, eu teria visto essa armadilha. Igreja Koinonia, é possível o Senhor me reconhecer como homem segundo o coração de Deus. É possível o Senhor te reconhecer como uma mulher, como um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente precisa entender e mergulhar para dentro da história desse homem, de carne e osso. E entender quais eram os comportamentos dele. Pega esse problema, eu te desafio essa semana, pega esse problema que você está enfrentando, esse desafio ou esse sonho, mergulha para dentro da história de Davi e faça um exercício. O que da história de Davi eu posso extrair e aplicar na minha vida para que eu consiga sair vitorioso? Eu tenho certeza, convicção no meu espírito, que você vai tirar pelo menos uns 10 ensinamentos da história deste homem que foi erguido como segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi nunca foi empresário. Será? Dono de palácio, guerreiro maioral, tinha vários exércitos, Aline.
Será que ele não sabia administrar uma empresa? Administrava exércitos, centenas de milhares de pessoas. Será que não tem contido ali segredos que a gente consegue extrair de Davi para aplicar no nosso dia a dia? Será que Deus deixou esse homem segundo o coração dele somente para ficar na história, ou para a gente entender e mergulhar para dentro do coração de Davi e saber que eu e você somos capazes de fazer igual ou melhor do que ele fez? Sim, é possível ser. Sim, se o Senhor deixou uma pista, é possível seguir a pista. Se o Senhor deixou essa palavra, sim, é possível fazer. No Salmo 16, as coisas mais lindas e tremendas, que eu não vou ministrar aqui nessa noite, mas eu vou falar um pouco sobre isso agora. No Salmo 16 a gente vai ver Davi no auge. O Salmo 16, do versículo 1 ao versículo 8, mostra comportamentos, e aí eu deixo uma lição de casa para você, homework, uma lição de casa para você ler na sua casa. Leia Salmo 16, do versículo do 1 ao 8, você vai ver o homem mais poderoso, ai meu Deus, o homem mais rico da face da terra, o homem que tinha centenas de milhares de exércitos e guerreiros, o homem que habitava, Bruninho, em palácios, o homem que tinha a mulher que ele quisesse, riqueza que ele quisesse à sua disposição, o homem que tinha todo o poder, o que ele mandava era decreto. Você sabe o que esse homem disse? Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Este era o coração de Davi, o homem que tinha tudo, mas ele mesmo falava assim: ó, mesmo que eu tenha tudo, mesmo que eu tenha posses, mesmo que eu tenha autoridade e poder, mesmo que eu tenha tudo ao meu redor, o coração dele dizia assim: ó Senhor, tudo isso que eu tenho, nada disso é bem, eu só tenho um bem, Senhor, o meu bem é o Senhor. Coloca o Salmo 16, versículo 1 e 2 aqui na tela para mim. Senhor, nos dá um coração como de Davi. Olha lá, Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Irmãos, volta o 1, olha isso. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Davi tinha, como eu disse aqui, guerreiro que não acabava mais, palácio, fortaleza, muralhas, riqueza, carro, cavalos, cavaleiros, tudo ao seu dispor. O que eu estou dizendo é que esse homem tinha um coração, mesmo tendo tudo isso à sua disposição, ele dizia assim: ó, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. O que Davi nos ensina é: eu não confio nos meus recursos, eu não confio nas minhas muralhas, nem nos meus palácios, nem no meu dinheiro, nem nos meus guerreiros. Eu não confio, diga assim: eu não confio nos meus advogados, eu não confio no meu negócio, eu não confio em nada a não ser em ti. Coloca o versículo 2 e aqui a gente encerra. Salmo 16, versículo 2. Ai meu Deus, olha isso que tremendo. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Continua, parte B, no 3, ó, mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. O prazer do Senhor não estava no que estava à disposição na mesa do banquete dele. Davi, na sua mesa de banquete, tinha tudo de bom, do melhor para comer, para vestir, para andar, eram os melhores carros, era tudo de bom e do melhor, irmão, você não está entendendo? Era o homem mais rico sobre a face da terra. Você acha que esse cara sentia falta de alguma coisa? O que ele está dizendo aqui é: Senhor, eu não tenho prazer nos carros, eu não tenho prazer nas coisas, eu não tenho prazer em nada, o meu prazer está no Senhor. Em ti eu confio e em ti está o meu prazer. Igreja, medite depois no versículo 3 ao versículo 8, entenda que quem está escrevendo este salmo aqui é este homem, o homem segundo o coração de Deus, e um homem que confiava em Deus acima de todas as coisas, e tinha somente em Deus o seu prazer.
Deixa essa palavra produzir resultado em você agora. E adore ao Senhor.